Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma semaninha de atividades. Hoje eu vou mandar só 2 atividadezinhas para vocês, um pouco mais curtas, porque eu vou mandar também o vídeo da semana passada, da segunda e da quarta, que não foram, tá? Então eu vou encaminhar hoje esses 2 vídeos também para vocês assistirem e entenderem um pouquinho melhor a matéria, porque eu acho que vocês conseguiram fazer as atividades só para ter uma explicação também da prof, tá? Então, pensando nisso, hoje eu só vou enviar 2 matérias bem curtinhas, tá bom? E até porque vocês vão ter que ir lá na escola para levar a maquete, o coração, o artigo de opinião de vocês. Belezura? Então vamos para a história? Então vamos lá. Página 20, diferentes culturas, diferentes histórias. Como assim, prof? Então vamos ali. Ali está explicando para vocês sobre os mitos. O que são os mitos mesmo? Vocês já estudaram milhares de vezes, a gente já falou esse ano várias vezes sobre os mitos, né? Que eles são narrativas que explicam a origem das coisas. Então, são histórias contadas que dão aquele início para alguma crença, para alguma história, né? Então vamos lá. O que é uma história? Uma história é algo contado, algo que alguém conta. Pode ser inventado, pode ser real, mas a história, ela está só lá nos livros, só nos livros onde nós lemos, nos livros de história, de fato, nos livros de historinha infantil, nos livros de história adolescente, nos livros de história de terror, nos livros de história onde a gente aprende política, onde nós aprendemos culturas, onde nós... Isso tudo são histórias, tá? Que aconteceram ou histórias inventadas e estão ali num livro, literalmente em um livro, e onde nós lemos histórias. Normalmente quando os pais leem histórias para crianças, na hora de dormir ou na hora de ficar um pouquinho mais calmo. Também na escola as professoras leem bastante livros, especialmente quando são um pouco menores. Conforme vocês vão crescendo, é estimulado a ler livros para vocês terem um pouquinho mais de vocabulário, para vocês terem um pouquinho melhor a interpretação de texto. Então a história ela está presente na vida das pessoas desde sempre, tá? Desde lá do começo, quando as pessoas já falavam, já se existia história. Por quê? Aconteceu comigo uma coisa e eu contei para outra pessoa, eu já contei para ela uma história. Então aqui, o que eu estou dizendo agora? Que a partir do momento em que eu falei para alguém também e não escrevi para alguém ler, eu falei para alguém, eu também contei uma história, mas com oral, via oralidade. Então, nem sempre as histórias estão escritas. Uma história que o vô de vocês, o tio de vocês conta sobre uma coisa que já fez lá quando era criança, ou sobre uma viagem que fez há muito tempo atrás, ou acabou de chegar de uma viagem de um país, de um lugar, de uma cidade, lá do interior, de alguma coisa, de algum outro ambiente que viu. Até foi a minha mãe foi no shopping, voltou e me contou uma coisa. É uma história. Então a história ela também pode ser contada via oralidade. Prof, e a música? Vocês já perceberam que as músicas sempre contam uma história? A música de amor conta uma história de amor, o rap conta normalmente coisas da favela, assim, a vida da favela. Então, o funk também conta algumas histórias. Então, as músicas, o MPB, as músicas sempre contam alguma história, tá? A música ela não é uma coisa aleatória, assim, de palavras, um monte de palavras soltas. Ela é uma história, ela sempre conta uma história. Então, as músicas também contam histórias, também fazem parte desse enredo, tá? Entre outras coisas ali que vocês vão ver na apostilinha de vocês, que também contam histórias, tá? Então, não é só um livro onde está presente. Prof, e a oralidade ali. Então, a gente está falando sobre oralidade, sobre leitura, sobre escrita. As palavras, elas vão surgindo, as palavras alguém não pegou e escreveu lá, o Aurélio pegou e escreveu o dicionário todinho e colocou as definições e pronto. Não, as definições de palavras, elas vão surgindo. Então, tem regionalidades, como nós já vimos no outro bimestre, que em um lugar se fala de um jeito, em outro lugar se fala de outro, mas em qualquer um dos 2 lugares que nós formos, nós vamos saber
o que cada um significa. Por quê? Porque nós temos esse conhecimento, nós ouvimos e vamos aprendendo. E não que esteja escrito literalmente no dicionário, macaxeira é mandioca. Então, vocês vão ouvindo, vão convivendo com pessoas que vão falando sobre isso e essas palavras vão entrando no vocabulário de vocês, tá? Então, as palavras e os seus significados, elas vão surgindo, tá? E ali na próxima página, daí na página 22, tradições orais. O que são as tradições orais? São aquelas as histórias, as tradições mesmo de um ambiente, de uma cidade, de uma região, que são mantidas orais, né? Então, são as histórias que aquele lugar conta, que vão sendo guardadas via oralidade. Uma pessoa conta para outra, o vô conta para o pai, que conta para o filho, que conta para o filho, para o bisneto, para o neto, para o sobrinho, para o amigo do primo. E assim a história vai sendo mantida via oralidade, tá? E aqui nós vamos ter daí os aedos na Grécia Antiga. Então, vocês vão ler o textinho que está escrito ali e vocês vão perceber que lá na Grécia Antiga tinham os aedos, que eles eram há mais de 3.000 anos, né? Aproximadamente 3.000 anos, eles eram especialistas em contar histórias. Como assim, prof? Eles eram os responsáveis por manter a tradição contando para as outras pessoas a história do que acontecia. Então, eles guardavam na memória deles todas aquelas histórias e chegavam até os ambientes e contavam essas informações para os gregos através de canções. Então, olha só onde a música está presente lá na história. Eles levavam toda aquela informação que eles tinham e cantavam, tá? Nas cidades, alegrando as festas, jantares. Então, o Homero é considerado um aedo da Grécia Antiga. E foi a partir dele que surgiu aquela expressão presente de grego, tá? Aqui na apostila de vocês vai ter bem explicadinho a história do presente de grego, tá bom? Ali na página 22. E na sequência, ali na página 23, vocês vão ver que também tinha os trovadores. Lá na Europa. Quem eram os trovadores? Eles viajavam levando as histórias pelos lugares de mais movimentos na Europa. E em regiões de peregrinação. Então, o que eram os lugares de peregrinação? Eram os lugares que eram considerados mais sagrados. Então, eles levavam em forma de músicas, como o alaúde, para demonstrar a tradição oral deles via canções, beleza? E aí, vocês vão responder, assim, essa questãozinha que tem aqui na página 23. E aí, ali na página 24, vocês vão ver que os povos africanos também tinham essa questão de manter a história. Aliás, eles mantêm até hoje a história deles através da oralidade. Eles ainda mantêm essa tradição, tá? Então, aqui, eles apreciam muito isso e, inclusive, porque eles não utilizavam a escrita. Então, a maneira deles manterem a tradição era através de canções, através de histórias. Então, ali vocês vão ver vários povos que participam disso, né? Eles eram os portadores das memórias dos antepassados e que eles eram os responsáveis por passar todo esse conhecimento, toda essa tradição para os mais jovens. Então, aqui vocês vão perceber na apostila de vocês, vai ter dois destacados, tá? O Mali, que tinha os griots, que eles eram responsáveis pela cultura malianesa, e para não deixá-la ser esquecida pelo tempo, e também aqui os griots, beleza? E aí vocês vão responder a história, a questãozinha da página 25, que fala que hoje nós mantemos a tradição oral, porque nós conversamos. Então, uma vez que nós estamos conversando, nós estamos passando a história adiante, nós estamos continuando essa tradição oral. Mas também nós temos outras maneiras, além dos livros de história para ler. Nós temos os nossos smartphones, os nossos tablets, os computadores. Nós lemos de outras maneiras atualmente, tá? Então, vocês vão responder essa questãozinha da página 25. E de história seria só isso hoje, tá bom? É mais interpretaçãozinha de texto, é mais ler, compreender, tem pouquinha questão. E em seguida nós vamos ir lá para português, tá? Português, página 36, texto de opinião. Então, vocês fizeram esse final de semana, vão me levar lá na escola hoje, um texto de opinião também, um artigo de opinião sobre
o texto, o tema que vocês escolheram, né? Cada um, algumas crianças me mandaram os temas que estavam fazendo. Muito interessante, eu achei, ó, show de bola. Gostei dos temas, os temas que chegaram até mim, eu amei. Adorei as ideias de vocês, estou realmente impressionada, tá? Foram, assim, ideias maravilhosas. E aí, aqui, então, como vocês já fizeram ali um artigo de opinião, um texto de opinião, vocês já têm um pouco mais de noção sobre ele, um pouco mais de conhecimento sobre um artigo de opinião. Vocês já argumentaram para defender a opinião de vocês. Então, agora aqui na página 36 e 37 vão ter dois textos, tá? Um que fala sobre o Estatuto do Idoso e o texto 2 que são alguns artigos do Estatuto do Idoso. Vocês vão ler e vão responder as questõezinhas aqui, tá? Atenção, ali pede para discutir com a turma, mas vocês vão ler isso daqui e se precisar de alguma discussão, de não compreensão, aí vocês liguem para mim, ou eu vou estar lá na escola hoje à tarde, a partir das 2h30 eu vou estar lá na escola, se alguém tiver interesse de ir lá e conversar um pouquinho para tirar alguma dúvida, eu também vou estar lá hoje, tá? E aí vocês vão responder também até a questão 8 da página 38, tá? São todas questões com relação aos textos que tem ali atrás. É só interpretação de texto nesse caso aqui, tá bom? E aqui daí na página 39, na página 39, ali tá dizendo para vocês fazerem uma produção. Vocês já fizeram a produção, então não tem necessidade de refazer, tá certo? Gente, então, como eu já disse, lá na escola eu vou estar hoje a partir das 2h30 da tarde até umas 5h30, acredito. Se alguém quiser ir lá para tirar alguma dúvida, não esqueçam de levar os trabalhos de vocês, gente, que vale nota. E por hoje eu vou mandar só isso de atividades, tá bem tranquilo. Vou encaminhar também primeiro o vídeo de segunda-feira e assim que eu conseguir, na sequência, eu encaminho o vídeo de quarta, tá? E peço desculpa pelo transtorno da semana passada, tá bom? Fiquem bem, gente. Boa semana pra nós. Beijão e tchau, tchau.